E aí, pessoal, eu sou o Henrique Abel, este é o Soma de Ideias, o podcast do Estúdio Soma aqui de Porto Alegre. Curte o nosso canal, dá o joinha, ajuda a compartilhar os vídeos, dá aquela força. Nós estamos aí 2 vezes por semana com novos programas, sempre comentando atualidades políticas, musicais e culturais. Grande abraço! Olá pessoal, bem-vindos a mais um Soma de Ideias. Eu sou André Scheid. E eu sou Henrique Abel, salvo prova em contrário. E hoje a gente vai falar do senhor Robert Zimmerman, vulgo Bob Dylan. Também conhecido como Bob Dylan. Bob Dylan. Só para os íntimos. Um sujeito que eu produzi 2 discos deles com o selo Decotelli. Não... Se tá no currículo é verdade. E aí, seu Abel? Pois é, né? Bob Dylan, em pleno 2020, nos brindou com um novo álbum de estúdio, Rough and Rowdy Ways. Grande álbum. E um disco que tá dando muito o que falar, primeiro, porque qualquer coisa, né, essa altura do campeonato feita pela autoridade Bob Dylan, do alto dos seus 79, não, tá envelhecendo, cara. Pô, 80 é sacanagem, apenas 79. Eu achei que ele já tinha 80. 79 é uma entidade, né? É uma entidade, é. Uma entidade, né? Faz parte daquele rol das pessoas que estão absolutamente acima do bem e do mal. Né, é uma entidade quase sobre-humana. Então, qualquer coisa que o Bob Dylan faz nessa altura do campeonato é um motivo de interesse generalizado, com razão, de que diz passagem. E, especificamente no caso desse novo álbum, o Rough and Rowdy Ways, que foi lançado agora coisa de 2, 3 semanas atrás, com toda justiça, porque ele é realmente um álbum que se destaca na discografia das últimas décadas aí do Bob Dylan, um álbum muito consistente, muito provocativo até, em certos pontos, e justamente por isso hoje eu e o Scheid resolvemos dedicar o programa na íntegra. Quem me liga aqui? Ao vivo. É o Bob Dylan. Dylan, não posso falar no momento. Já vou produzir teu próximo disco aí. A partir da semana que vem a gente conversa. Grande abraço. Oh, foi mal aí. Selo Decotelli de ligação. Selo Decotelli de ligação. Se eu falei que é. Abel, vamos puxar um assunto desse novo disco que a gente vai falar. Eu queria citar uma frase do Bob Dylan de 1965, eu acho interessantíssima. Bem novinha. Aquele que não está se ocupando em nascer, está se ocupando em morrer. Ela parece meio óbvia, né? Mas ela não é, porque ele coloca o morrer aqui como uma estagnação. O Bob Dylan é um sujeito que a cada ano ele renasce. Sim. Né? Ele não fica velho sem produzir, né? Ficando na geladeira cantando velhos sucessos, como tantos outros artistas fazem por aqui. Então isso tem muito sentido, que ele disse em 65 e agora ele lança esse álbum com 79 anos, não precisa provar nada pra ninguém. A gente entende melhor essa afirmação agora retroativamente, que ele sempre esteve preocupado com essa reinvenção. Então ele é um cara que poderia muito bem viver das memórias dos anos 60, daquele cara porta-voz da época dos movimentos dos direitos civis e coisa e tal, e ser o representante daquela geração, e como tu falou, passar o resto da vida só cantando velhos sucessos e encher arenas igual, ia vender muito. E a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas não é o caso. É um cara que realmente ele tem um pouco essa característica camaleônica, um pouco Bowie, assim como nós estávamos conversando antes. De saber se reinventar, de se apresentar sobre com novas faces e com novas propostas, e ele vem fazendo, e até eu quero pegar um gancho aqui no teu comentário, de como é uma dádiva, né, para nós que somos fãs de música, ver o Bob Dylan com 79 anos, em pleno 2020, produzindo material inédito dessa qualidade. Sim. Porque se a gente for voltar um pouco no tempo, nem tão pouco, na verdade, mas se a gente volta aí para 1997... o Bob Dylan chegou a ser internado no hospital correndo risco de vida. Ele teve um problema sério de saúde naquela época, e eu me lembro que mais ou menos na época que o pessoal mais novo acho que não vai nem lembrar disso. O pessoal dá uma sugestão, vai lembrar. Fala por ti. Eu sou jovem. É jovem! Tá no currículo, tá na carteirinha ali. Tá no Decotelli. 19 anos. Aqui, ó, cabeleira, selo Decotelli. Aquela carteirinha falsa de identidade do Superbad, do McLovin, assim. Que o nome do cara era só McLovin, assim, ele não tinha nem se preocupado em fazer um nome completo da carteira falsa. Mas aquela época ali, no finalzinho dos anos 90, 97, o filho do Bob Dylan, o Jacob Dylan, tava fazendo um grande sucesso com o álbum de estreia ali dos Wallflowers, que era a banda que ele tinha na época, e o Bob Dylan estava hospitalizado, estava com problemas de saúde, e muita gente se perguntava, será que vai ser o fim do veinho?
né? Tu chamava o cara de veinho há 20 e Venha, poucos anos atrás. Imagina agora, né? E ele se recuperou, e na verdade, a partir ali do final dos anos 90, que é mais ou menos a época que ele lança um álbum que é considerado um pouco um divisor de águas na carreira dele, que é o Time Out of Mind, que meio que, né, reestabelece ele, como a gente estava falando antes, ele se reinventa novamente ali um pouquinho antes da passagem do milênio com esse álbum. E hoje nós saltamos para 2020, o velho tá firme e forte, cara. E tá aí lançando material inédito de altíssima qualidade. Com os pés nos peitos. Com os pés nos peitos. Eu mordi minha língua. Com os pés nos peitos. 3 tigres. Deu um trocadilho. 3 pratos de tigre. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Ai, eu nunca consegui falar essas coisas. É uma fagafinhos. Mas, cara, o álbum né? Nós ouvimos aí na última semana, na íntegra, várias vezes o álbum de cabo a rabo e ele é surpreendente, né? Ele tem muita coisa legal. É verdade. Pra mim, a sonoridade do álbum me chamou a atenção porque ela foi uma coisa assim, entre aquele boteco de Chicago, aquele blues de Chicago, assim, né? Com aquela energia de Nashville, né? Na cidade da música ali, com aquela coisa do country. E ele, tecnicamente, me chamou a atenção também, porque é o álbum que eu mais gostei da voz do Bob Dylan, né? Porque o Bob Dylan, ele é um poeta, ele é um escritor, né? Ele nunca foi assim, ele se comunica com as pessoas através da música, mas ele nunca foi um excelente cantor, muito longe disso, né? Uma carreira inteira sendo anasalada, buscando a nota, né? E nesse álbum, acho que a voz dele dá uma sobriedade, assim, uma voz com toneladas de cigarro em cima, envelhecida, de carreira, de estrada, de vivência, e a voz dele dá todo o clima do álbum, né? Sim. Todo o clima é aquela voz dele, aquele falado arrastado, com leves melodias, leves, chegando muito perto de quem? Do grande rival branco dele, assim, uma guerra não declarada, né? Uma guerra velada, que era o Leonard Cohen, né? Porque o Bob Dylan é uma pessoa super premiada toda a carreira, e o Leonard Cohen, com toda aquela profundidade que ele tem de carreira, das palavras dele, um cara que sempre priorizou muito mais as letras que as músicas, as melodias, né? Não teve esse reconhecimento de prêmios que o Bob Dylan teve. Então isso aconteceu durante a carreira de ambos, né? Essa rivalidade muito pela imprensa também, embora eles negassem, mas a gente vai chegar aqui que essa rivalidade existiu. E não era pequena, não. E como tu falou, o Bob Dylan nunca foi assim propriamente um cantor, né? Ele era um grande letrista, né, que de alguma maneira tentava se virar com o que ele tinha ali de voz. Eu lembro que alguns anos atrás eu li a biografia dele, agora eu não lembro de cabeça o nome da obra ali, onde ele conta a história ali da carreira dele desde os primeiros anos, e tem uma passagem que eu nunca esqueci, onde ele diz que a primeira vez que ele estava dirigindo e ouvindo rádio, a primeira vez que ele ouviu uma música do Roy Orbison, a vontade que ele tinha de pegar o carro e se tocar numa ravina. Porque... Mas ele nunca deu muita bola por não conseguir cantar. A mensagem era isso. As pessoas que ficavam se pegando nesse fato não entenderam o que era Bradão. Eu acho que ele superou depois de um tempo, mas o livro ele meio que confessa que nos primeiros anos... Doeu. Quando ele ouviu o Roy Orbison, porque o Roy Orbison não cantava, né? O Roy Orbison, ele fazia uma linha direta com o divino, assim, aquela voz dele era uma voz de anjo. Uma voz assim. bonita, né? E ele descreve no livro, assim, que na vontade que ele tinha de pegar o carro e jogar no primeiro precipício, assim, porque era uma coisa, dava raiva. Mas eu concordo com a tua análise, eu acho que nesse álbum ele não tá preocupado, assim, em alcançar notas, recorrer àquela voz mais anasalada que tornou ele tão, né, que é tão associada com ele, e ele coloca a voz com uma certa gravidade, com um alcance, uma variação bem menor, restrita, né? Mas que dá uma autoridade. Tipo, tu me respeita porque eu tenho, né, o peso da história, assim. Sim. E eu acho que esse álbum traz muito disso. Ele é um álbum que as letras têm muitas referências à música, muita referência a filmes, à cultura pop, a personagens históricos. Então é um disco que tem algumas faixas mais descontraídas, assim, talvez até bem humoradas, dá pra se dizer, Sim. que são justamente essas que tem uma pegada mais blues. E tem uma que eu acho que é a segunda ou terceira faixa do álbum, que é False Prophet, que eu acho que é a melhor descreve a descrição, que se encaixa na descrição que tu fez daquilo que seria quase como uma apresentação de uma banda num boteco, assim, num pub. Chicago. Onde tá todo mundo tomando Jack Daniels de balde. Que é assim, essa False Prophet, ela é meio que uma mistura de blues ali, um pouquinho de rockabilly, mas aquela atmosfera de bar, assim, da banda dos uns velho malvado, assim, tocando num boteco intimista. De assim, cerveja quente às 5 horas da manhã e todo mundo feliz. Já vivi muito isso. Ela é bem representativa.
dessa observação que tu fez. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de outras faixas que elas são mais reflexivas, melancólicas. A questão do espectro da morte, da mortalidade, aparece várias vezes em diferentes letras, e muito uma consciência de que talvez o Bob Dylan como autor das letras, ou o eu lírico dele, no caso do personagem, mas daquela consciência de ser parte de uma coisa maior, não só em termos de pessoas, né, de estar inserido num contexto em que tu faz parte de movimentos históricos e sociais que envolvem muitas pessoas, né, muita gente, não apenas um indivíduo, mas também da passagem de diferentes eras. Eu notei um pouco isso naquela música I Contain Multitudes, eu acho que é a primeira, I Contain Multitudes, que essa coisa assim de trazer, né, o espírito da época e de como aquilo que tu faz, tu tá trazendo, né, um monte de experiências de pessoas que vivem, que já viveram e que ainda vão viver, e muita referência a personagens históricos e diferentes épocas. Então parece que algumas músicas falam da narrativa de alguém que viveu ou que olha para trás de diferentes eras e diferentes épocas, e que, cara, né, a questão da mortalidade tem uma letra, não sei se é da primeira música dessa I Contain Multitudes ou da segunda faixa, onde, né, que a morte vai chegar e é o que acontece para todo mundo, então aquela consciência. É o inevitável, né? Não pode fugir do inevitável. Como diria o imperador Marco Aurélio, né, nas meditações, sobre todos nós paira o inevitável. Então há um pouco desse espírito, mas não que o disco seja uniformemente melancólico, ele tem pitadas de melancolia, mas com uma certa satisfação de ser parte de um processo histórico e de ser parte de um processo, enfim, social e coletivo, e também um certo bom humor em algumas outras faixas. Então ele tem uma certa diversificação e em nenhum momento ele chega realmente a ficar agitado. Nunca chega a ser um álbum assim que entra um rockão ou uma faixa um pouco mais... Mas ele tem os seus momentos de uma certa descontração. Duas faixas que eu gostei muito, que eu acho que são as mais representativas do aspecto blues do álbum, que é a Goodbye Jimmy Reed e a Crossing the Rubicon. São as faixas divertidas. Divertidas. Não chega a ser assim um pega pra capar, um rockão. É o blues de Chicago ali, essa é a impressão que eu tive. Mas né? é um pesão. Os bluseiros de Chicago. Exato, é aquele prazer, aquele gosto de tu ouvir o Bob Dylan do alto de seus 79 anos fazendo um blues de raiz com toda a propriedade, é muito bom de ouvir. Outra faixa que eu queria chamar a atenção, que pra mim é a faixa do disco, que é a Key West. Demais. Né? Ele cita, né? O Bob Dylan ele fleta com a máfia nas músicas há muitos anos. Ele fez uma música de 76, agora não me lembro exatamente, que falava do assassinato do Joey Gallo, né? Que era um mafioso dos Estados Unidos. Então, nesse álbum ele faz diversas citações à máfia. Ele faz citações ao Scarface, ele faz citações ao Poderoso Chefão, ele cita o Robert De Niro, o Al Pacino. E nessa faixa, ele usou uma frase muito interessante, que é: Key West está bem e justo. Se você perder sua mente, você estará bem lá. Isso é uma frase do filme O Irlandês, do Scorsese. Uhum. Né? E, claro, eu não descobri isso sozinho. Eu fui buscar isso numa crítica da Rolling Stone, para nós não dar uma de selo Moro de plágio. Né? Então vamos citar de onde é que saiu isso. E eu achei isso muito interessante, porque o Bob Dylan também tem isso, tem muito disso de homenagear várias pessoas, né, ao longo da carreira dele, como Hurricane. E me chamou muito a atenção nesse álbum, assim, a quantidade de referências, né? Sim. E isso nem entrando na última música que a gente vai deixar para comentar no final, que é Murder Most Foul. Aí tem assunto. Que só, né, sendo a faixa mais longa da história da discografia do Bob Dylan, só ela daria um programa inteiro, porque ali tem em torno de 70 referências a artistas e músicas só nessa letra. Mas se tu deixar ela, ficar só nas outras 9 músicas do álbum, a quantidade de referências a personagens históricos e personagens de ficção, artistas pop, atores, é muito interessante, muito interessante. Chega a ser, até numa mesma letra, eu acho que é ali na segunda, terceira música do álbum, em que ele fala, em questão de poucos segundos, aqueles garotos, aqueles bad boys britânicos, os Rolling Stones, fazendo uma referência Ele faz uma isso. referência dos anos 60, aí logo depois, um pouquinho antes, ele fala no Indiana Jones, que é uma referência da cultura pop dos anos 80, e traz uma outra, quer dizer, vai passando pelas décadas, assim, como se fosse alguém que, né, passou como uma entidade que saiu do tempo, assim, que estivesse analisando, assim, o passar do tempo desde fora, assim, como uma espécie de observador externo.
E eu vou chamar agora, cara, a última faixa, tá? Pra gente conversar, porque a gente tem um limite de tempo e ela precisa de tempo para ser comentada. Vou te dar uma impressão pessoal minha, não achei isso em lugar nenhum, até procurei. Eu acho que essa faixa, né, que é a Murder Most Foul, ela é uma espécie de resposta para essa rivalidade que existia entre Leonardo Cohen e ele. Por quê? Porque existia muita educação. Leonardo Cohen era uma pessoa muito educada, né? E um poeta, né, muito para lá de competente, com coisas lindíssimas, embora fosse muito diferente do Bob Dylan. Né? Ele falava muita coisa no sentido figurado, assim, mensagens, e em vez de o Bob Dylan tem essa coisa mais do embate, né? A poesia do Dylan é mais crua. Mas acho que ali ele respondeu, e é uma teoria, como eu disse de novo, minha, principalmente nessa última faixa, embora tenha sido um disco todo também, com a colocação da voz, né, uma resposta que ele fez, e uma resposta de humildade ao longo da faixa, que era uma característica que o Leonardo Cohen sempre tinha, cada vez que era questionado a respeito dos prêmios do Bob Dylan, que ele não tivesse. Era muito humilde, né? Ele falava com aquela pitadinha, assim, de sarcasmo, mas sempre enaltecendo a figura do Dylan. E ele faz isso nessa faixa porque ele vai transcorrendo sobre as décadas, né? Mas ele não fala da música dele, que é o que a gente estava conversando. Ele poderia fazer todo esse apanhado das décadas só com os sucessos dele, mas não, ele vai citando os outros, né? Sim, eu acho que é por aí. E logo que eu ouvi essa primeira faixa, eu quis ouvir ela com bastante atenção, porque, né, é uma empreitada. Tu senta, ok, você vai ouvir agora, começar a ouvir uma faixa de 17 minutos e meio, a mais longa da história do Bob Dylan. E, esclarecendo para quem não ouviu ainda, desde já, ela não se destaca tanto pelos seus méritos enquanto música ou melodia. Não, ela é uma história. Ela é praticamente como um poema, um pouco mais do que falado, talvez mal dá para dizer cantado, porque é uma colocação de voz assim quase monocórdica, com pouca variação. Característica do Cohen. É quase um poema musicado. E eu ouvi a música toda, acompanhando a letra ali, e quando terminou ali, eu fiquei com tal e tal impressão. O que será que estão escrevendo a respeito? Como é que as pessoas estão decifrando a letra de Murder Most Foul? E eu fui atrás de alguns artigos muito interessantes, tentei, né, ler algumas coisas de pessoas que estudam assim, a parte de não só de música em geral, mas que já estudam há algum tempo a própria obra do Bob Dylan em particular, né, que conhecem o estilo e as preferências. Os questionamentos que ele dá um nó na cabeça da gente, os questionamentos, as idiosincrasias. E eu gostei muito de uma leitura, eu identifiquei muito com a percepção que eu tive, uma leitura que eu encontrei, no sentido de que essa música, talvez seja por isso que ela tenha bastante a dizer sobre a época atual que a gente está vivendo, que é essa época de dissenso político, de ruptura, de discórdia, de desentendimento. Porque a letra coloca como se, de certa forma, o espírito americano e aquela proposta original, né, aquela idealização do espírito americano, que aquilo se quebrou, aquilo se partiu, aquilo se rompeu no momento do assassinato do presidente Kennedy em 63. E que aquilo foi o início, poderia colocar como uma espécie de marco zero de uma ruptura que a gente sente, né, os ecos, né, os efeitos disso até os dias atuais. Sim. E a sugestão que a letra passa é que a forma que o Dylan encontra de tentar recapturar ou de tentar processar isso e de construir novas formas de dar sentido e valor para aquilo que seria o espírito original americano não vai ser feito tão somente ou pela via da política, mas sim pela via da arte. Porque há toda uma descrição mais factual no começo da música sobre a questão do assassinato do Kennedy em si, memória cultural, e os efeitos, e blá blá blá, e mais um aspecto histórico. E ali no final da música, nos últimos 5 minutos da música, assim, ele é só uma citação de artistas e de músicas. Então é quase como se o personagem que está cantando, né, seja para ser o próprio Dylan ou não, o eu lírico dele, mas é quase como se essa pessoa o mundo dela tivesse desabado e ela tivesse desorientada, e para tentar reconstruir o sentido disso, ela começa a pedir para um DJ imaginário
Ó, toca tal música. Toca essa, toca isso. Então, uma humildade, assim, porque ele poderia fazer só com as músicas dele. E é interessante que ele não faz isso, porque como ele passa lá dos anos 60 em diante, na parte dos anos 60 ele poderia citar só as músicas dele, por exemplo, né? Porque ele é uma referência, talvez a referência maior do cancioneiro americano. O contador de histórias. Né? O contador de histórias por excelência dos anos 60, da época ali dos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, mas ele não cita nenhuma música dele. Então ele vai, toca essa, toca isso, toca essa, toca... E é aquilo, são dezenas e dezenas de músicas que ele vai citando uma por uma, toca essa e vai atravessando as décadas. E daí ele termina a música, né? A última música que ele cita é a própria Murder Most Foul, que é essa música dele. Então, num primeiro momento eu até poderia interpretar isso como uma arrogância do Bob Dylan, porque ele está basicamente fazendo uma compilação dos clássicos da canção norte-americana da segunda metade do século XX, e ele está fechando com uma dele. Mas ele não está colocando, porque ele teria todo o jeito do mundo de fazer isso, e ele poderia colocar qualquer um das dezenas de hits que ele teve dos anos 60, 70, 80 e 90, e ele não faz isso. Ele deixa para fechar com Murder Most Foul, que está longe de ser a melhor música dele, sim, como se ele estivesse fechando na qualidade do cronista que ele está sendo. Alguém que, eu estou fazendo aqui uma crônica da canção americana, né, quase como um mapa. E aí que eu acho que ele respondeu pro Leonard Cohen. Uhum. Porque esse era o discurso do Cohen com relação a ele, toda vez que ele era questionado. Então ele fecha, mas é uma né? Teoria minha. A última música que ele pede para esse DJ imaginário na letra é Toque Murder Most Foul, meio que para fechar. É quase como se o Bob Dylan estivesse nos dando um mapa para a gente fazer essa recapitulação, e passando por essas músicas e esses artistas, a gente tivesse ali um início de um caminho para a reconstrução, dessa vez pela via poética, daquele espírito americano que se partiu lá no começo dos anos 60. Eu acho que como uma ideia provocativa para esse impasse que a gente vive, essa dificuldade de comunicação que a gente vive, política e social atual, é muito interessante. E não é um disco de despedida, porque o Dylan nunca vai se despedir. Nunca! Que ninguém me diga uma coisa dessa. Ele não vai sumir, não. Tem gente que falou aí, soou como despedida. Gente, não vai se despedir. Ninguém me vê essa obra, a obra do Bob Dylan nunca vai ser uma despedida. Também não interpreto como um disco de despedida. E claro, também pelo próprio nome dessa música que se destacou mais, por suas características, a Murder Most Foul, alguns fizeram que ela se refere, né, o assassino mais sujo, mais vil, é ao incidente, né, do assassinato específico do ex-presidente Kennedy. Nos Estados Unidos em 63, mas muitas pessoas fizeram, né, tentaram trazer essa leitura fazendo uma associação com os eventos contemporâneos, do vírus e coisa e tal, e ela permite, sim, se fizer uma leitura contextualizada dela, né, do Murder. Por que esse título? Por que lançar essa música agora? Porque essa música o Dylan disse que foi gravada há uns anos atrás, ela não foi composta em 2020, mas também trazendo uma contextualização, trazendo para o contexto aí da doença, da pandemia, né, do assassino mais vil e mais sujo que todos nós estamos enfrentando agora com a Covid-19. Mas olha, não há recomendação que chega para, né, quem gosta tem que conferir. Gente, isso aqui dava, só essa música dá vários programas, mas agora a gente está chegando ao final. Esse foi mais um episódio do Soma de Ideias, hoje falando do senhor Robert Zimmerman, o Bob Dylan. Eu sou André Scheid. Eu sou Henrique, curte o nosso canal, dá o joinha. Curte o canal, deixa um recadinho. Compartilha se gostou. Se não gostou, compartilha também e nos xinga depois. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima semana. Um abraço.